Meu amigo, nós temos uma crise. Nós precisamos fazer um esforço conjunto. Precisamos ter esperança. Precisamos fazer mudanças. E você precisa acreditar nessas mudanças. E nós temos um ícone agora e precisamos de fazer mudanças em todos os aspectos para a estabilização do nosso país. Precisamos agora fazer um esforço. Uma das coisas que se discute muito são as questões que se prendem ao dia de descanso. Não no sentido religioso, mas no sentido de que um país em crise não pode dar-se ao luxo de parar 2 dias. O custo de um feriado ou um dia de paragem de um país é astronómico. E Israel já está debatendo como vai fazer com o seu dia de descanso, porque o sábado não é conveniente para as relações comerciais com o mundo ocidental, que preserva o domingo, e a sexta-feira com o mundo árabe. E também, o que nós vamos ver é todo um cenário onde é preciso um esforço conjunto para acabar com a crise e um esforço conjunto de trabalho. E o país não se poderá dar ao luxo de ter 2 dias de paro, 2 dias de pausa, em que vamos ter que, não por questões religiosas, por questões cívicas, escolher um dia de descanso, escolher apenas um dia de pausa. E isso vai ser não com base, meu amigo, o sábado é muito bom, mas é para você, é uma coisa pessoal, é só entre você e Deus, você e Deus se entendem com isso. Mas não serve para decidir os destinos da nação. Precisamos fazer um referendo, perguntar ao que a maioria acha de qual um dia. E para isso o governo anterior preparou o cenário. Condoleezza Rice disse que vamos fazer mudanças na nossa Constituição. E George Bush propôs o ato patriótico. E essas mudanças vão definir leis para proteger o nosso país do terrorismo e do fundamentalismo. E vamos considerar o seguinte: qualquer país, pessoa ou instituição que se levante contra os interesses dos Estados Unidos deve ser considerado um fundamentalista religioso e pode sofrer pena de morte. Ups! Se for feito um referendo, não com bases religiosas, porque religião e sábado é uma coisa pessoal para você, mas com base em esforços políticos, cívicos, e for escolhido um dia civicamente, e você decidir que, por questões pessoais, não vai abdicar de coisas pessoais em prol do bem da nação, você é um fundamentalista e você pode estar sujeito à pena de morte, porque está atacando a Constituição, a democracia, a base da liberdade sobre os direitos humanos. Canadá é um lugar onde a igreja não pode mais falar sobre o homossexualismo, porque isso é considerado ataque aos direitos humanos. E em breve, muito daquilo que nós possamos fazer como religião será considerado ataque aos direitos humanos. As Nações Unidas estão preparando um pacote escolar de educação, porque a linguagem que hoje se ouve é: para sair da crise e evitar que isto volte a acontecer, só há um caminho: educar o povo. A Unesco está preparando um pacote onde vai sugerir o seguinte: vamos voltar ao modelo grego. As crianças não serão mais educadas pelos pais e a escolaridade obrigatória vai ficar cada vez mais cedo. O governo vai cuidar da educação dos seus filhos para preparar os cidadãos informados de amanhã, que não vão cair em situações de crise. Então a idade escolar obrigatória vai descer e essas crianças vão ter que ter latitude. E como não podemos trabalhar com base na religião, esse material que a Unesco está a preparar indica que essas crianças vão ter que aprender todas as religiões, todos os credos, todas as rezas. Não é à toa que recentemente a lei no Brasil baixou o início da escolaridade obrigatória. O meu cunhado estava no Luxemburgo e passou de 6 anos para 4 anos o início da escolaridade obrigatória. Ou seja, aos 4 anos você já tem que largar o seu filho na mão do governo para ser educado do jeito que o governo pensa. Este é o modelo de educação grego. Não estão nos pais, não são mais os pais que vão tentar condicionar essa criança para o que elas creem, mas vai ser uma mentalidade comum. Onde é que eu quero chegar com isto? Que eu quero que nós entendamos 2 coisas. Primeiro, o cenário político-social. Segundo, o cenário religioso. Como eu disse, em 1999, segundo as visões do Padre Gobi e de João Bosco, Padre Gobi recebe interlocuções, segundo ele diz, reconhecido pelo Papa João Paulo II, da Virgem Maria. E ele anunciou que nesse ano, com base nas visões de João Bosco, que nesse ano o Papa daria
o grande passo para a unidade das religiões, antes da virada do século. Nesta reunião, João Paulo II convidou todas as pessoas de todas as religiões. Agora, coisas interessantes aconteceram ali. João Paulo II convidou muçulmanos e árabes. Pegou no Corão e beijou este livro. Um livro que lá dentro diz que Jesus Cristo não é Deus, não é o Filho de Deus e não morreu para salvar a humanidade. Que é apenas um profeta. Também convidou os judeus que dizem que Jesus não é o Messias. Convidou até xamãs índios que invocam os espíritos. E nessa reunião, esse concílio de 1999, antes do João Paulo II ir-se embora e antes de entrar o novo sistema papal, que vem com mudanças, missa em latim e uma série de outras coisas, voltando às declarações de poder. Não estamos aqui atacando religiões, atenção, eu quero que entendamos a conjuntura de crise que vai atacar todo o cristianismo. Nessa reunião foram decididas duas coisas. Ponto número 1, que João Paulo II, ou o Papa, a figura do Papa, seria eleito como representante mundial das religiões. E a BBC declarou o seguinte: ele é o único capaz de fazer isso, porque ele consegue dialogar com judeus e muçulmanos. Ele abriu o caminho para uma nova ordem mundial religiosa. Isto é o que disse a BBC. E a segunda medida tomada nesse concílio é que se iria acabar com o fundamentalismo religioso. Mas não o árabe, o cristão. Ou seja, do lado político nós vemos um esforço em chamar de fundamentalismo tudo o que tem a ver com as suas crenças pessoais, que atacam os interesses financeiros e de unidade comum, com pensamento comum. Do lado religioso nós vemos a mesma estratégia. Na realidade o cenário estaria mais ou menos assim. Se você considerar o cidadão comum, as pessoas comuns como eu e você, elas se enquadram num desses dois lados. Ou elas têm crenças religiosas e estão sob a alçada de figuras religiosas, ou elas têm crenças políticas e estão sob a alçada de figuras políticas ou de poder. E é isto que eu queria que nós entendêssemos. Por exemplo, o cidadão comum trabalha para os grandes industriais e empresários, e a maior parte deles, já vimos, está ligada a sociedades secretas. Esses empresários interagem com os poderes políticos mundiais, que também já vimos que estão controlados por sociedades secretas. Interessantemente, a maçonaria tem toda esta estrutura, homens proeminentes na sociedade que controlam homens comuns e políticos proeminentes da sociedade que controlam os homens comuns e os homens proeminentes. E, segundo vários autores, como vimos, quem está por trás desta sociedade são os jesuítas. Interessantemente, os jesuítas têm uma figura que se chama o Papa Negro. E, na base da doutrina das sociedades secretas, está o luciferianismo. Isto está escrito no livro Morais e Dogma, o principal manual da maçonaria. O luciferianismo tem base na filosofia de Yin e Yang. Já viram este símbolo, não é? Isto representa o seguinte, que para haver equilíbrio no universo, sempre deve existir o bem e o mal. Que o mal não é totalmente mau, tem uma ponta de luz, e que o bem não é totalmente bom, tem uma ponta de trevas. Que Deus não é totalmente bom, ele tem um lado negativo, e que o diabo não é totalmente mau, ele tem um lado positivo. Só que no satanismo luciferianista, tudo é invertido. Quando eles dizem Deus, eles estão se referindo aos demónios. Quando eles dizem o inimigo, a força das trevas, eles estão se referindo a Deus. Então o que nós temos